Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura, que você possa aprender um pouco mais com a gente e que você possa ter cada dia mais sede de conhecer a palavra do Senhor. Bora para a nossa leitura? A ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Sim, Pai. Muito obrigado por esse dia, Amém. obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado pelas suas misericórdias que se renovaram mais uma vez em nossas vidas. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Em Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. O Senhor é o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Nós te amamos, Pai, e entregamos o nosso coração diante de ti, Senhor. Em Vem com Jesus. o Senhor sobre as nossas vidas. Vem com o teu reino sobre as nossas casas. Aleluia, Que Jesus. seja Glória a Deus. a tua vontade, Pai. Que o seu querer seja soberano sobre as nossas vidas, Pai. Aqui na terra como aí no céu. Nos ensina, Senhor, a viver segundo o teu querer. Nos ensina, Senhor, a ouvir e a ver com os teus olhos. Nos ensina, Pai, a amar com o teu amor. Nos ensina, Pai, a caminhar os teus caminhos. Nos ensina, Pai, a ser dependentes do Senhor, para que possamos andar segundo a tua vontade, andar segundo o teu querer e fazer a tua boa obra, para a glória do teu nome, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Seja, Pai, com a vida de cada um aqui presente, seja com a vida daqueles que não puderam entrar, seja com a saúde familiar de cada um, que a sua vontade seja sempre soberana e que possamos compreender as situações que estamos vivendo, para que elas servem. O que isso vai nos acrescentar de ti, o que isso vai nos fazer crescer, o que isso vai trazer pessoas para ti, Senhor. Nos ensina, Deus, a olhar com os teus olhos. Amém, Ah, Jesus. Deus, nos ensina principalmente a controlar a nossa língua, a controlar a nossa mente, o nosso ímpio, o nosso coração, para que possamos não ser enganados, Pai, e nem enganar outros, Deus. Nos ensina, Senhor, a nos controlar. Nos ensina a ser luz, a ser bênção aonde quer que vamos, Pai. E que tudo seja para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, porque tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Nos ensina, Senhor, a ser misericordioso e a perdoar também aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ofendem, aqueles que de alguma maneira tentam nos fazer mal. Nos ensina a olhar para eles com os seus olhos de amor. Seja, Senhor, com a nossa nação, seja com o nosso governo, seja com o nosso país, Pai. Desperta a tua igreja, Senhor, desperta o teu povo. Nos ensina, Senhor, a orar a sua vontade, nos ensina a viver a sua vontade, nos ensina a compreender o que o Senhor está fazendo para este tempo. Nos desperta, Senhor, para que possamos compreender a tua vontade, o teu querer, o teu mover. Seja, Senhor, com Jerusalém, traga paz para aquele lugar, traga paz para aquele povo, restaura aquele povo ao ponto deles reconhecerem Jesus como o Messias. Levanta, Senhor, aquele povo, para que eles realmente sejam uma nação santa e entregue totalmente diante de Ti. Peço também, Senhor, que o Senhor venha cumprir todas as promessas que o Senhor tem para o Brasil, como um celeiro do último avivamento. Comece também, Senhor, a avivar a sua igreja, o seu povo. Comece a despertar a tua igreja para que possamos viver a tua vontade, viver o teu querer, e que esse último Elias, que vai levar a mensagem para todas as nações, que ele possa surgir, Senhor, do meio da tua igreja e que tudo seja para a glória do teu santo nome, que o derramar de Joel 2 comece a acontecer, Pai, para que possamos proclamar a tua palavra, o evangelho do teu reino, com ousadia e autoridades vinda do teu Espírito.
Senhor, nós te louvamos e te exaltamos porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso e nós desejamos cada vez mais estar e viver na tua presença. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações através da tua palavra. Venha nos dar compreensão, venha nos dar entendimento do que vamos ler, Pai. Que muitas vezes são palavras duras, são palavras de difíceis compreensão, mas que o Senhor seja honrado. Espírito Santo, venha nos revelar, para que possamos não só fazer uma leitura, mas que seja um estudo ao ponto de compreender tudo o que estaremos lendo e possamos aplicar isso em nossas vidas. E que tudo, Senhor, seja sempre para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja honrado, porque teu é o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para quem entrou, Dona Neide, Dona Marisa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uma amiguinha nova aí hoje, Vanusa. Amém. É isso aí, gente. Vamos. Que o Senhor seja glorificado, né? Vamos lá, então, a gente está lendo o livro de Deuteronômio e a gente está no capítulo 15. Aí, para a gente ficar organizado e para não ficar pulando tela, para na hora que quem for assistir depois também, vamos sempre deixar o áudio fechado na hora da leitura. Aí, depois que terminar a leitura, a gente abre e a gente vai discutindo, fechou? Então, vamos lá? O ano do perdão das dívidas. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento de seu próximo ou de seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Versículo 3, Deuteronômio 15. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhe dá por herança, para que vocês tomem posse dela. E se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará, conforme prometeu. Assim, vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos, e dominarão muitas nações, porém, elas não terão domínio sobre vocês. Leis a favor dos pobres. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não endureça o seu coração. Não fechem as mãos e a seu compatriota pobre. Pelo contrário, deve abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo que tiver necessidade. Tenha cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com
o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele chame o Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados do pecado. Vocês devem dar livramento sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras e em tudo o que você empreender, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no sétimo ano você lhe dará a liberdade. Quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente, liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e de produto da sua eira e do seu lagar, daquilo que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado. Você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Se, porém, o escravo disser: Não quero me afastar de você, porque amo você e sua casa e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pereça aos seus olhos algo difícil, deixe, não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu, por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim, o Senhor, seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Do seu gado e das suas ovelhas, consagrem ao Senhor, seu Deus, todo primogênito macho. Com os primogênitos do gado, vocês não devem trabalhar, nem devem tosquiar os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano, vocês e as suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrifiquem ao Senhor seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade em que moram. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer dessa carne, como se come a carne da gazela ou do veado. Então somente não comam o sangue. Estes vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. Então a gente vê aqui o cuidado, né, do Senhor, até com aqueles que são escravos, né, que têm a pobreza ali, que não adquiriram terra, que não conseguiram, ou então não têm controle com as suas próprias coisas e acabam, né, que naquela época, muitas vezes a pessoa para se tornar escrava era simplesmente ter uma dívida impagável, né, e aí o cara se vendia ou se dava como escravo para poder pagar aquela dívida. E o Senhor está falando, cara, vocês eram escravos e eu vos libertei. Então ninguém vai ser escravo para sempre, a não ser que deseje, né? Que deseje. Aqui eu tenho um resuminho que ele fala que em Deuteronômio 15 o povo é lembrado sobre a importância de observarem a prática do ano da remissão, onde o escravo deveria ser libertado de toda dívida e perdoado.
O objetivo de Deus era manter todo o seu povo com um padrão de vida digno, onde ninguém tivesse falta das necessidades principais, como comida, água e roupa. Os israelitas, sob nenhuma hipótese, deveriam morrer de fome. Olha o cuidado do Senhor. Caso contrário, a nação responderia a isso como pecado diante do Senhor. Quando a gente vê lá em Ezequiel, quando ele fala sobre Sodoma e Gomorra, além dos pecados de sexualidade, de prostituição, de tudo que tinha lá em Sodoma, na comparação que ele faz em Ezequiel, é muito interessante que ele deixa bem claro que Ezequiel ficou soberbo. Ezequiel, ó, que Sodoma e Gomorra ficaram soberbas ao ponto de abandonar os pobres e as viúvas. E isso chegou ao Senhor. Então não era só a promiscuidade, a prostituição, a avareza que eles tinham lá, mas sim a falta do cuidado com os pobres, mesmo eles tendo fartura, eles abandonaram os pobres e as viúvas. E isso foi um ponto que fez com que Deus também destruísse aquela cidade, né? Não era só a perversidade que havia. Outro ponto muito importante a ser esclarecido é o de que a escravidão de um israelita não era a mesma que a escravatura forçada das quais milhares de africanos foram vítimas e brutais. Nem mesmo como as de hoje, onde milhões de adultos e crianças em todo o mundo são subjugados. Então a gente vê que hoje ainda existe, né, a escravidão. E a escravidão em Israel era temporária, não podia passar de 6 anos. Os escravos deveriam ser bem tratados. Não havia espancamento ou tortura em nenhuma hipótese. Recebiam todas as refeições diárias e tinha um bom local para dormir. A escravidão normalmente acontecia quando a pessoa estava endividada e não tinha como pagar, então fazia uma espécie de acordo de trabalho que era chamado de escravidão para pagar a dívida. E muitas vezes o próprio filho, né, era dado como escravo para pagar aquela dívida, né? E caso o valor que ele desse fosse superior aos 6 anos pelos quais deveria trabalhar, o restante da dívida deveria ser perdoado e ele estava livre para seguir a sua vida. Eu acho muito interessante quando o Senhor fala ali também para perdoar a dívida, né, depois de um tempo, em vez de e não pegar emprestado, e quando emprestar e passar 7 anos, perdoar o que foi devido, porque o Senhor ia te abençoar, ia duplicar aquilo que você emprestou, que o Senhor abençoou a terra, que aquilo que você emprestou para a pessoa que estava precisando não te faria falta, né? Então é bem isso mesmo, né? O cuidado do Senhor com todos, desde aquele que tem, abençoando a terra daquele que tem, e o cuidado do Senhor com aqueles que não têm, e que eles não sejam sempre escravos, né? A não ser que seja o desejo do coração deles. E o cuidado do Senhor no final, né? Como a gente sempre vê, a pegar o primogênito dos gados, das ovelhas, de tudo, todos os animais ali, para ser como oferta ao Senhor. Sobre liberar a dívida, isso aconteceu comigo lá em Maracaju e acontece às vezes, mas eu já aprendi, então é mais fácil lidar. Eu vendia Natura na época, né? E aí tinha uma moça que devia um valor simbólico para mim. E toda vez que eu ia lá, ela ficava me enrolando. Então, o tempo que eu ia lá cobrar ela com a moto, o valor quase do que ela devia, eu gastava com gasolina, né? De tanto que eu ia. E ela ficava me enrolando. Não, vem depois. Não, amanhã. E mês que vem. E aquilo ia mirando, sabe? E aí teve um dia que o senhor falou comigo na cozinha. Falou, libera ela. Solta ela. Deixa ela
deixa ela, né? Essa dívida como que é? Oferta na vida dela, isso, oferta na vida dela. E eu cheguei lá num domingo, ela estava lá tarde, estava tomando cerveja. Aí eu chamei ela, e aí ela veio já pronta, né, para falar para mim que já ia ser para outro dia. Aí eu senti no rosto dela, assim, vi, notei. Aí eu falei para ela, fulana, eu quero honrar a sua vida. Pode ficar com o valor. Deus abençoe você grandemente. E ela ficou assustada, ela não esperava aquilo. E o senhor sabe, senhor Éder, que isso foi libertador para mim? Na hora, eu não queria fazer. Por quê? Porque era um valor que faria falta para mim, né? E eu estava trabalhando, mas eu precisei fazer aquilo. E quando eu fiz, veio mais clientes para mim. Você acredita? Foi poderoso. Então, quando falo de realmente perdoar dívidas, aconteceu comigo isso. Então, isso é muito bom. A gente só precisa querer fazer, né? Pra ser Tá. bem, Não, você falando assim, Marisa, eu tive bastante na minha profissão também, que eu sou mecânico, então eu já eu já perdoei várias dívidas aí que já tive amigo que falou, não, vamos com a polícia lá, isso aí eu recebo você facinho, isso aí. Fazer o cara vender qualquer coisa, bens, para não pagar. Daí muitas pessoas, às vezes, tive gente que fez serviço comigo, que o meu irmão indicou, morava muito perto da minha mãe, entendeu? Daí eu falei assim, rapaz, os caras sabem onde a minha mãe mora, eu vou lá, faço qualquer caca lá e ele pode repreender minha família, né, fazer algum mal para minha mãe, mora bem pertinho da minha mãe, então. Falei, sabe de uma coisa? Isso aí não vai me deixar rico e nem vai me empobrecer ao ponto de eu não ter condição de nada. E foi vários, tipo assim, que eu tirei do meu bolso para investir no carro do cara, comprar peça e de férias, se matando mesmo para servir o cara. E depois eu entreguei para Deus, falei assim, deixa para lá, não vai me fazer falta não. E se torna uma benção, viu? Porque você larga a mão do dinheiro assim que você tirou do seu bolso, da sua família, para servir um outro, não é. Você fica meio irado, sabe? Você fica muito indignado, mas acaba que depois você se sente muito bom, é muito gratificante, assim, você acaba vendo que o dinheiro não é tudo mesmo na vida do ser humano, não. É umas coisas que tem que ser perdoado mesmo. Não, e seu Vanderlei, é o seguinte, além de eu passar por isso, aprendi. Não é só, e toda vez fazer assim. Não, eu aprendi. Agora eu trabalho com o Pix, eu continuo trabalhando com Natura, né? Eu tenho minha profissão, mas eu continuo trabalhando com Natura. Mas hoje eu trabalho com o Pix. Hoje eu aprendi com aquela situação que o que eu fiz não era comigo, no momento, não era certo. O que eu fazia? Eu pegava a Natura, chegava alguém aqui, por exemplo, chegava o seu Éder. Ele queria perfume, porque normalmente colônia é muito mais caro. Então ele pegava 1, 2, 3, 4. Para mim, o importante era vender. E eu vi que a minha atitude, eu aprendi também com isso, que isso estava errado, né? Então, eu acredito que eu tive um aprendizado nessa parte aí, da parte de perdoar dívidas. A gente aprende muito com isso aí, porque é igual você falou, é um valor bem simbólico, bem significativo. Faz falta pra gente, faz. Sim. No momento, na época, fazia. E eu, no meu caso, não foi só uma pessoa, entendeu? Então, Sim. o que eu tinha para receber na mão das pessoas era bastante coisa. Era de um tanto, 1.000 de um, 1.000 e pouco de outro. E assim foi, era um prejuízo assim, de mais de 7.000. E eu fiquei naquela assim. Eu sou um cara que eu não gosto de ficar cobrando. Uma coisa que eu odeio é cobrar. Se o cara fez um compromisso comigo, é obrigação dele, pô. Eu não tenho o dever, assim, eu tenho o dever de pagar. Ele não é obrigado a prometer nada, mas se prometer tem que cumprir. É onde que
Isso me dá uma ira tão grande que o cara vem, conversa com você, você faz na confiança, de bom coração, aí o cara some, desliga telefone, não te atende, desaparece mesmo. E aí fica como se fosse seu inimigo, entendeu? Você nunca mais vê ele. Ele vai em outro lugar. Eu falei, vai dar calote em outro lugar, fazer o quê? Infelizmente, é assim, eu não vou procurar mais, não vou cobrar, não quer pagar isso. Quando o cara já corre a segunda vez, ele resolve todos os outros problemas dele, menos 20 pagar. Porque quando o cara quer, ele toda semana te dá R$ 100, ou toda semana te dá 50, ele paga do jeito que ele puder. A gente não tá falando para ele pagar tudo de uma vez. A gente só quer receber e ele só teria que ter a vontade, boa vontade de pagar. Então, aí você fala, deixa isso aí pra lá, entrega para Deus esse negócio aí. Não vai me fazer falta, não. E realmente acaba sendo. Você continua a caminhada, não cai de uma dívida, você vai parar também. E muitas vezes isso realmente acontece, né? Então, por isso precisamos, como a palavra que disse, né? Não é fácil, é um aprendizado, mas muitas vezes precisamos aprender a perdoar. Eu sempre ouvi assim, é mais quando alguém te pede algo, se você tem condição de dar, é melhor dar do que emprestar. Então, vou te fazer um empréstimo, beleza, toma aqui. Se eu pudesse, me paga, mas no seu coração esquece. Dá aquilo lá. Deus vai te honrar depois. Agora, se você for tirar do da sua conta de água, da sua conta, do seu alimento para dar para outro, não faça. Não tire daquilo que vai te fazer falta, sabe? Se você estiver sobrando, aí você faz pelo outro. Eu gosto muito, eu estava conversando com a Márcia esses dias, eu vi uma mensagem do Claudio Duarte, e era algo que eu já tinha ouvido do Pablo também, que ele fala assim, a situação é bem parecida, o cara chegou e falou, cara, tem uma dívida que eu preciso pagar, senão meu filho tá devendo e ele vai ser preso, vai ser morto, alguma coisa vai acontecer, só que a gente não tem como pagar toda ela. Vamos colocar aí que seja uma dívida de R$ 2.000 pra gente dar uma zerada, né? Ficar fácil. Aí ele falou, cara, não tem como te dar esse valor. Mas você conhece muita gente. Fraciona isso em 10 ou em 20 partes, cada um dá R$ 100, eu garanto que todo mundo vai te ajudar. E você vai conseguir. Só que as pessoas não querem. O cara quer que um só resolva o problema da vida dele. E aí o cara não foi atrás, não vai atrás desses 10, tá ligado? Por quê? Porque isso vai dar trabalho. Ele fala, cara, você tem tanto e não quer me ajudar? Ele, não, cara, você tem que fazer essa parte também. Eu vou te ajudar, eu vou te dar uma parte. Só que as outras você tem que correr atrás. Por que que acontece? Se você ajuda esse cara uma vez, ele vai achar que ele é seu filho. E toda vez que ele precisar, ele vai te pedir ajuda. E às vezes a gente precisa simplesmente aprender a caminhar com as próprias pernas. Eu acho bem interessante aqui no versículo 11, quando você lê ali, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Você lembra que Jesus fala isso lá em Mateus 26? Então, entenda, sempre haverá pobre. É igual aquela história assim, o cara tem milhões, por que que ele não pega esse dinheiro e alimenta os pobres? Cara, ele vai pegar esse dinheiro, ele vai alimentar os pobres e vai continuar havendo pobre. Porque a pobreza não é uma questão financeira, é uma questão de mente também. Muitas vezes o cara é pobre não é por financeiramente, porque às vezes ele recebe uma grana, ele faz o trabalho e tal, mas é uma questão mental, é uma questão que é incutida na nossa cultura, que a gente precisa, que a gente não sabe administrar, não nos é ensinado na escola, nem familiarmente. Então, muitas vezes a gente precisa quebrar isso no nosso ciclo familiar e começar a mudar essa parte de aprender a administrar financeiramente para que deixamos de ser pobre. Mas sempre haverá, cara, sempre haverá. E no contexto bíblico aqui, a gente vê que perdura
esse sentimento de ajudar mutuamente os judeus, porque a gente vê que Israel é um povo próspero, né? A gente sempre vê eles ajudando, contribuindo com as outras nações, e, assim, eles são altamente qualificados em várias áreas bélicas e de agricultura, você vê que é um povo próspero, sabe? Mas não só de financeira, de riqueza, mas de atitude em relação, principalmente a gente teve um exemplo aqui com o Brasil, quando eles, ali no governo anterior, tiveram alguma movimentação de ajuda e tudo, mas você vê que isso está, assim, arraigado no povo judeu. Você vê que é uma atitude de, e você vê no mundo todo, assim, você vê judeu sempre ajudando o judeu, né? Isso é enraizado deles mesmo, de estar um ajudando o outro, de estar um contribuindo, e você vê, assim, essa prosperidade aflorando no olho mesmo. Você vê que é um povo próspero. E é o princípio, né? É viver esse princípio, né? Isso que a gente está lendo, por exemplo, é algo colocado para eles, principalmente, né? E como eles trazem isso até hoje. Esse dia eu estava assistindo um podcast com a Aline, que é uma turismo, não vai sair, trabalha com turismo lá, e ela tem um canal no YouTube, e ela fala assim, realmente, Israel ela é próspera, mas eles também têm pobres. Sempre vai ter um ou outro, sabe, que vai precisar de alguma coisa. Mas mesmo assim, é uma cidade que um ajuda o outro, é uma cidade próspera, é uma cidade. Cara, não tem como você olhar para Israel, olhar para aquele povo e não ver a graça do Senhor sobre eles. Não tem como. Não tem como um povo, no ano 70 ser espalhado para todas as nações, perder seu território e depois de mais de 1.900 anos eles voltarem. Significa que eles viveram 1.900 anos firmes na promessa de que a terra ia voltar a ser deles, ao ponto deles não perderem cultura, não perderem a língua e não perderem a fé. Quantas vezes a gente se passar um ano vamos colocar na pindaíba, a gente já está resmungando e murmurando contra Deus. Os caras passaram 1.900 anos sem perder cultura, sem perder a fé, sem perder a língua. E aí eles voltam, olha, a bênção de Deus sobre eles é tão grande, que foi mais ou menos que a gente leu acho que ontem, quando fala sobre a chuva que cairia no vale sobre eles, então, que Deus abençoaria a terra, né? Que quando o mundo, né, devolve para eles, agora não vou lembrar, acho que foi uma aliança que fizeram, devolveram a terra para os judeus ali depois do Holocausto. E quando eles possuíram a terra, quando eles voltaram para a terra, imediatamente os 6 países em volta deles os atacaram. Porque perderam aquelas terras, eles queriam de volta. E foi dado para o povo hebreu armamento da Primeira Guerra Mundial, arma que não era suficiente para se defender. E por 6 dias eles foram atacados, e por 6 dias o sobrenatural do Senhor aconteceu. E se você procurar a Guerra dos 6 Dias, alguns depoimentos, alguns documentários, você vai ver no começo eles falando o que aconteceu, e no final eles começam a contar o sobrenatural do Senhor, ao ponto de um soldado israelita capturar 2.000 soldados do outro exército sozinho. Aí, cara, por que vocês se renderam a esse cara sozinho? Ele falou, ele não estava sozinho. Ele estava com um exército de anjos e a gente não ia lutar contra esses caras. Eles estavam doidos para nos matar. Você vê testemunho de uma frota com 10 tanques de guerra ser abandonados e os caras fugirem. Aí você pergunta, mas por que vocês fugiram? Vocês eram 10 contra um ou 2 tanques só. Vocês iam destruir tudo. Ele falou, cara,
A gente foi colocado aqui para lutar contra homens e não contra seres celestiais. Então Deus se impôs, Deus está naquele povo, Deus é com aquele povo, e não adianta a gente lutar contra isso. A gente, na verdade, precisamos orar para que eles reconheçam o Senhor, para que eles reconheçam Jesus, porque Jesus falou que quando o último judeu o reconhecer como Messias, então ele voltará. Então, é mais ou menos isso, a gente tem que estar atento a isso. Quer falar, Neide? Eu estava vendo aqui na minha, tem um resumo bem legal, né? Falando do 15, e eu também marquei alguns pontos que chamaram a minha atenção. Nesse resumo está escrito assim, ó, porque na minha está o ano da remissão, né? O ano da remissão, também conhecido como ano sabático, acontecia a cada 7 anos, beneficiava especialmente os mais necessitados. Por exemplo, as dívidas daquele que não conseguia pagá-las eram perdoadas e os escravos eram soltos. Aí ele faz menção no versículo 12 e 18, né? Além disso, a terra descansava, pois nesse ano os israelitas não plantavam e não colhiam. Aí ele dá outro exemplo, no Levíticos 25, 7. Aos olhos humanos, esse período tinha tudo para ser o pior. A pior nação. Pois imagine um país sem plantar durante um ano inteiro. Mas Deus observava a obediência e a confiança do povo quanto à sua ordem. Por isso, aqueles que acatavam tinham suas terras abundantemente prósperas. Somente aqueles que são dotados de fé pura são capazes de submeter-se ao Altíssimo, ao ponto de seguir direções que, humanamente falando, parece loucura. Então, eu achei interessante isso aqui, e 2 versículos que mais, todo chamou, né, mas o que mais chamou minha atenção é no 6, que é que fala sobre a prosperidade, né? Quando o Senhor fala assim, ó, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Aqui é uma promessa de prosperidade em cima de uma obediência, né? Do que Deus tinha ordenado. Mas aí no 10, a gente vê também que o próspero, ele é generoso. Então, a pessoa que realmente ela é próspera, há sobre ela uma generosidade, porque aqui ele vai falar assim, ó, livremente lhe darás o que o teu coração, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra, e em tudo o que puseres a tua mão. Então, assim, quando eu faço um ato de generosidade, ou quando eu faço alguma coisa que aos meus olhos foi generoso, não é para minha glória. Ah, é porque eu sou boazinha, é porque eu fiz isso, né? Não, é para a gente entender que quando a gente abençoa, o Senhor é quem nos abençoa. E às vezes o ser humano ele faz para o outro, aí ele fica assim esperando, né? Mas ele tinha que ter feito para mim. Eu fiz para ele, esperando que o ser humano tenha sobre ele uma gratidão eterna porque ele fez algo. Mas aqui o Senhor nos ensina, quando a gente faz para o próximo, a gente está fazendo como se fosse para o Senhor e a recompensa vem dele. Então, a gente não deve esperar que o outro nos recompense, mas sim aquele que nos ensina a ser generoso, que é o Senhor Jesus. Porque como que eu vou ser generoso com alguém que tem sido tão ruim comigo, vamos dizer assim, que eu fui tão bom com a pessoa e a pessoa tem sido tão ruim comigo? É porque a minha recompensa vem do Senhor. Então, aqui ele ensina como a gente ter prosperidade, como a gente ser generoso através dessa prosperidade que ele nos concede. E a obediência, né? Que é o que eu consigo ver desse versículo aqui, trazendo para a Neide. E é isso aí. Muito bom. Eu vou abrir uma aspa aqui e vou falar com a Elizabeth. Elizabeth, se eu tivesse aí, eu ia te dar um copo d'água. Você tá bem, Beth? Olha lá, tá com sono, gente. Oh, meu Deus. Eu vou tomar água. Tá bom. Tô com sono mesmo, tô com sono. Tô sentindo falta da sua fala. Tô bem quietinha, né? Tá quietinha. Vou tomar água. Ai, Deus. Essa prosperidade, ela não é só a questão financeira, né? O dinheiro. Mas é ser irmão.
ser mão, ajudar em tudo que for possível. Você está ali falando para o outro: "Ó, você pode contar comigo", né. Que seja uma palavra, que seja, não sei, mas, assim, você sendo próspero, não só podendo ajudar financeiramente, mas em tudo que você puder. É se doar para o outro, né, assim, ser sincero e a pessoa também ver que aquela sua doação, ela está sendo sincera, e você também se alegrar com isso, porque é bom quando você pode ajudar alguém, não sendo só financeiramente, mas você sendo humano, sabe, ajudando ali, estando com ele naquele momento. Isso é o Senhor que recompensa cada um. Amém. Sabe uma coisa que é bem interessante, que existe na maçonaria, que a gente podia aprender com eles e não faz? Eles ajudam um ao outro. Isso é muito forte neles. E tipo assim, vamos supor, o Delay é mecânico, eu tô com um problema no meu carro. Eu não vou arrumar com outro cara, eu vou arrumar com o Delay. Ah, eu sei que a Neide trabalha com beleza, com cabelo, maquiagem, essas coisas. Eu não vou fazer em outro salão. Se eu precisar desse tipo de trabalho, eu vou fazer com ela. E o cristão muitas vezes não tem disso. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo com fotografia. E eu via muita gente indo tirar foto, por exemplo. Não estou falando que fizesse comigo, porque conheço muita gente que é cristão, que é fotógrafo, mas cristão que ia fotografar com um cara que todo mundo sabia que o cara mexia. Hoje eu não sei se Deus converteu o coração dele ou não, mas na época o cara mexia com o satanismo. E você entregava o seu dinheiro, o seu trabalho, sua família, tudo na mão do cara. Então, eu acho que nessa parte ainda há uma falha dentro da Igreja de Cristo, sabe? Dentro principalmente assim aqui no Brasil. E por que muitas vezes isso acontece também? Que, perdão da palavra, mas também tem muito crente no cego, que você vai fazer o trabalho com o cara e o cara também não faz bem feito. Então, precisamos viver excelência e ter excelência em tudo que façamos. E a gente precisava realmente aprender a viver em comunidade, ao ponto de você dar primeiro a opção de serviço para o cara, que é seu irmão na fé, do que buscar lá fora. Aí sim, é como o israelita faz. Ele primeiro vai buscar ajudar o seu irmão para depois fazer lá fora. Então, eu acho isso muito interessante. Só que dentro do mover cristão há muitas poucas igrejas que deixam isso em destaque, né? Eu acho interessante isso que a Fabiana falou, porque, assim, não só do dinheiro, né, em si, mas a pessoa se doa e aquilo é tão assim, e muitas vezes não é valorizado, né? Mas, assim, a pessoa que consegue ver essa generosidade, olha, é tão gratificante. E Deus está vendo, né? Está sendo anotado tudo isso, a pessoa se doando. Poxa, eu não tenho um financeiro para te ajudar, mas eu estou aqui, eu estou presente, né? É importante isso aí, achei muito bacana. E aí, Éder, eu acho que também falta um pouquinho de lembrança, né? Nas igrejas, de falar, olha, vamos ajudar os irmãos aqui da igreja, na sua comunidade, né? Eu vou comprar um biscoito, compre daquele seu amigo, tal, ajuda ali. Falta mesmo um pouquinho de... Eu também, Unidade. quando comecei a tirar foto, estudei um pouquinho, não muito, parei. Mas aí vi que as pessoas também chamavam só gente diferente, pessoas assim bem próximas a você. Falei, meu Deus do céu, eu queria dar de presente para aquela pessoa, mas a pessoa não me chamava. Eu fiquei assim, sabe? É incrível.
Sabe o que acontece também, principalmente nessa questão assim comercial? Eu vou falar assim, gente, porque o que a gente às vezes vê, infelizmente, existe muitos cristãos com espírito de miséria, uma cegueira nesse sentido, porque um exemplo, mas porque você é crente, irmão? Dá um desconto aí, faz um precinho melhor, porque você sabe, né? A gente é de Cristo. Não, não sei não, meu filho, eu sei que meu trabalho é esse valor, e eu sei o valor que o meu trabalho tem, exemplo. Então, eu vejo muito isso, às vezes quando eu vou atender alguma pessoa assim, que, vamos dizer, supostamente é da fé, não estou dizendo, não estou generalizando, mas há muito isso no meio do corpo cristão. E já vem com espírito de vitimismo, já vem com espírito assim, sabe? Tão de miserável, que quer te comover para que você cobre o preço que nos olhos dele não é justo o seu valor. E às vezes, como o senhor citou o exemplo aí dos maçons, né? Às vezes a pessoa vai lá e sabe, não, é o valor do teu trabalho. Eu vou pagar por isso, né? Então, infelizmente, existe muito isso, esse espírito dentro de algumas igrejas, que às vezes é até revoltante quando a gente vê assim, gente, essa pessoa não precisa estar com essa carinha de que eu sou, como eu sou coitada, ó, como eu sou miserável. Mas às vezes tem pessoas que é assim e carregam isso para a vida delas, e aí chega com uma frequência tão assim. Você fala assim, meu Deus do céu, será que é o mesmo Deus que eu sirvo para estar nessa situação? Mas porque às vezes a pessoa já carrega isso dentro dela. Ela já tem esse espírito dentro dela, infelizmente. E como precisamos romper isso, né? Exatamente. Mas às vezes a pessoa faz isso, às vezes até mesmo inconsciente, porque já vem num padrão de repetição de tanto tempo, que para tirar isso é mais complicado. Peraí. Mas você já percebeu, Neide, que quando mais a pessoa se vitimiza, mais ela vai ficando naquele... Mas é isso, é o padrão de repetição. Ela cria um metamodelo na vida dela, que aquilo ali para ela é o bom. Aquilo ali ela está acostumada. Eu tenho uma senhorinha mesmo aqui que de vez em quando ela vem, aí todas as vezes que ela vinha, ela chorava a situaçãozinha dela. Aí a gente fazia o cabelo, cortava o cabelo, fazia as unhas dela, nunca cobrava. Aí eu fiz isso por 3 vezes. Aí o que eu percebi? Toda vez que ela vinha, ela queria esse benefício. Aí chegou um dia que eu peguei e falei para ela, até esses dias eu estava fora, ela veio, as meninas, Neide, tem uma senhorinha aqui pedindo. Eu falei assim, não vai fazer. Não vai fazer. Aí as meninas pegaram e falaram assim, Neide, mas é porque ela falou que não tem como pagar. Eu, ok, mas ela vai até aí, ela caminha, ela vai sair daí, vai pedir primeiro que ofertar. Ela nunca vai querer sair do padrão que ela tá vendo de pedição, porque ela acostumou as pessoas sempre estar dando. Gente, mas aí você não está demonstrando a generosidade de Cristo, mas até quando eu vou ter que dar o peixe? Chega uma hora que a pessoa precisa aprender a pescar. É verdade, é verdade. Tem isso e também. Aí eu peguei e mandei um áudio, falei, pode mandar para ela ouvir. Aí as meninas pegou e eu gravei, eu estava dentro do Uber, o Uber até deu risada. Eu falei, senhorinha, hoje a senhora não vai ser beneficiada com esse serviço que toda vez eu oferto na vida da senhora. Neide, mas você está sendo muito ruim agindo assim. Não, eu estou tentando fazer a senhora entender que todo trabalho tem um salário, todo trabalho tem um pago. Mas o Senhor te abençoa, sim, mas eu quero também que Ele abençoe a vida da senhora. Até quando a senhora vai fazer esse serviço só se for gratuito? Oi? Não é que não tem condições, é que a pessoa acostumou. E se a gente também não trazer a pessoa a uma consciência que ela precisa fazer algo, ela vai viver nesse costume. Por que tem tanto pedinte? Porque a gente acostuma, mas a gente tem que ser generoso. Sim, mas até que ponto minha generosidade tem que ser de uma forma que eu não ensine aquela pessoa a sair daquela zona de conforto? Então a gente tem que trazer também outra realidade, que a gente vive nela. Entendeu? Eu vou dar o peixe, mas até um ponto. Peraí, até aqui eu consegui, daqui para frente, você pode caminhar. Você pode também fazer a sua parte. E prosperidade não é, como até a Fabiane falou, prosperidade não é só financeiro. Prosperidade é paz, é alegria, é família em comunhão, tudo isso é para ser próspero. E a gente tem que levar as pessoas também a ter essa consciência. Mas tem gente que não quer sair, né, Neide? Eu já percebi que tem gente que ela gosta de viver na vida da miséria. Não é possível, gente. Existe aqueles que só fazem. Aí... Às vezes, muita gente faz, e tem um detalhe, muitos fazem toda essa bondade como um desencargo de consciência também.
Ah, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou tentando me redimir de alguma coisa ruim que eu fiz, ou de alguma coisa que eu carrego, ou de alguma forma. Então, assim, existe várias coisas que a gente pode pontuar em relação a isso aqui, né? Mas. Uhum. Eu lembro, você me fez lembrar uma vez, eu estava parado no sinal e um rapaz veio, né? E ele era bem, estava bem. Eu nem fechei a janela, ele estava bem sujo. Aí ele falou assim: você me dá um dinheiro? Eu falei, moço, você quer ajuda? Você quer que eu indique uma casa para você de recuperação? Nossa, mas ele ficou transtornado. Ele mudou o semblante, falou bem assim. Ele xingou o nome bem feio. Aí ele falou bem assim: se eu quisesse ajuda para ir para casa de recuperação, eu tinha falado, eu quero é dinheiro. Falei, nossa, e graças a Deus que o sinal abriu. Fiquei tão assustada. Eu falei assim, então, pensando aqui, tem gente que gosta da situação, né? Ela não quer sair daquela situação. Então é difícil. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vivi assim, colocando notas assim de R$ 2 assim, para doar para essas pessoas, né? Aí eu falei, sabe, não vou doar dinheiro. Você tem que deixar no carro ali uma caixa de leite, uma comida, aí você pode doar, mas assim, dinheiro não. E eles ficam bravos, porque eles não querem. Eles não, tem pessoas que não querem alimento. Você Sobre vê, doar. às vezes. Pode falar, E Fê. isso ele está tão intrínseco aqui no Brasil que vem desde o governo, né? As Bolsa Família, as bolsas Vale Gás. Então, assim, o leitinho da vaca tá ali e segura. Realmente é intrínseco isso no povo brasileiro. Não são todos, lógico, né? Sobre doar dinheiro, uma vez eu ouvi, e a gente precisa aprender a inverter as notinhas. Tem uma nota mesmo de verdade, de 50 ou de R$ 100, guardada para isso. Mas esteja sempre atento ao mover do Espírito, ouvindo o Espírito. Não é para dar para qualquer um. É para dar para quem Deus manda você dar. Porque muitas vezes, realmente, tem gente igual esse daí, que não quer saber de nada. Mas muitas vezes, realmente, tem ali naquele sinaleiro, tem uma mãe desesperada para comprar leite para o filho. Só que aí a gente generaliza todo mundo, que todo mundo é vagabundo, e acaba não ajudando. Então, muitas vezes, você tem naquele sinaleiro uma mãe que pediu para Deus uma ajuda. E você pode ser o abençoador, mas você está com o coração tão duro e às vezes não carrega isso, e você não vai ser abençoado e também não vai abençoar. Eu vou Você dar tem que estar atento à voz do Espírito Santo, porque muitas um vezes exemplo. essa pessoa está ali na esquina, mas tem outro aliciador na outra esquina. É. Entendeu? Então é assim. Esse dia chegou aqui na empresa uma moça, né? Uma moça, uma jovem senhora, deveria ter mais ou menos uns 40 e alguma coisa. E eu estava atendendo dentro do salão, e as pessoas chegam e vão na recepção, só que eu observo tudo, né? E aí eu vi que ela entrou na recepção, conversou com a minha secretária, e após isso, ela saiu. E aí eu, de cá de dentro, perguntei para ela assim, ô fulano, o que houve? Aí ela veio, não, é que ela perguntou se tinha R$ 5 para ajudar no transporte. Aí eu peguei e falei para ela, corre lá, chama aquela moça. Aí ela riu, eu falei, corre lá, chama ela. Aí ela foi, correu e voltou. Aí eu peguei e falei assim, você precisa de R$ 5? Ela falou, é para o transporte, porque eu vim para uma entrevista de emprego aqui do lado, e eu achei que eu já ia ficar hoje. E o cara me dispensou para eu voltar amanhã, e eu vim só com da vinda, porque eu achei que eu ia ficar, ele me daria da volta. Aí eu falei, só um momentinho. Aí eu fui lá, Lari, pega lá na minha carteira e passa para ela. E aí ela me agradeceu e foi embora. Aí a Larissa deu risada. Eu falei, não, eu senti de dar esse transporte para ela. Eu nem sabia, ela pediu R$ 5, não falou por quê. Só na volta que ela falou. Ok. Passou-se uns dias, eu abri o meu TikTok e tava lá uma mensagem dessa moça. Um texto me agradecendo. Por quê? Ela veio fazer o teste num restaurante que tem aqui perto, achou que ia ficar, o cara mandou ela voltar no dia seguinte. No dia seguinte, ela voltou e foi contratada. E ela queria me agradecer, porque ela estava desesperada que não sabia como iria embora. Porque ela mora distante e ela só veio com dar volta. E aí ela pegou e escreveu assim, eu quero muito agradecer, tal.
e eu te procurei nas redes sociais, olha só. Mas eu quero te dizer que no meu primeiro salário eu vou aí fazer o cabelo com você. E eu vou receber o do meu transporte, te devolvo. Aí eu peguei e falei para ela, não, meu bem, você não precisa me devolver. Usa esse valor e transborda na vida de outra pessoa, assim como você sentiu no teu coração, como eu senti em relação à sua. Então, assim, Neide, você tá falando isso para mostrar bonzinho? Não. É que naquele momento, realmente, eu senti que eu precisava abençoar a vida dela. Então, é diferente, né? Como o senhor falou, o Espírito Santo, ele mostra. Existem muitas pessoas também que estão nesse estado de pedinte ali na rua, porque a gente sabe que existe um espírito que entra na vida da pessoa e leva a pessoa também a essas coisas. Então, o campo espiritual é muito latente, principalmente nessas pessoas que estão ali na rua daquela forma, entendeu? Mas é só um Não, exemplo. e o meu De ouvir testemunho lá no começo, né, da Natura, realmente, por quê? Porque dificilmente eu perdoar alguma coisa em relação a dinheiro, a palavra, né, perdoar, porque eu sei o tanto que eu sou para trabalhar, para ter as minhas coisas, quanto Deus me honra, mas não é por isso que eu tenho que dar dano. Então, quando o Senhor falou para mim, perdoa aquela pessoa, então foi difícil para mim. Então, parece que é tão simples, né? Ah, uma Natura, é um produto. Mas a questão não é o produto, a questão é o que o Senhor pediu para fazer. E nesse momento também eu estou passando por uma situação que teve uma parte constrangedora na igreja, e eu não sei se eu bati de frente, eu não sei se eu ajudei, eu não sei, eu não consigo ainda entender. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria que, se algum de vocês estiver sentindo o coração de me ajudar nesse sentido, e hoje até sonhei com isso. O meu pastor, eu já falei aqui, o Éder já sabe, o meu pastor, ele tem umas ideias diferentes da minha, né? Então, ele acha que porque eu tenho um carro, eu tenho que ajudar todo mundo e colocar dentro do carro, né? É igual a Elizabeth falou, que está esquecendo. Eu acho que ele lembra demais, né? Ao contrário. Né? Então, assim, nós estamos no PGM, lá na hora ele levanta as coisas assim, coloca os membros em um papel ali, que às vezes a pessoa até nem pode fazer. Então, assim, ele age muito por impulso, né? Mas ele me ajudou muitas vezes em relação ao meu casamento também. Eu vejo essa parte, eu sou muito grata por ele. Mas aí aconteceu algumas coisas que o meu esposo trabalha na ambulância e ele enviou um vídeo reclamando da nossa filha, né? Uma atitude adolescente. Eu falei para o pastor, deixa eu falar. Eu sou esposa, eu vou falar com meu esposo, a hora que ele chegar, ele vai estar cansado, deixa, porque eu sei como fazer. Eu vou passar para ele, mas de uma forma mais calma, né? E meu esposo, ele é muito sanguíneo. E, e, e ele fez do jeito que ele quis, né? Ele foi lá, ultrapassou, enfim. Então, assim, tá difícil para mim voltar, né? Hoje eu estou no cargo de liderança, hoje eu estou no PGM. Então, aí vem a questão do perdoar a dívida. Não sei se é a dívida, ou não sei eu não sei o que acontece, mas é algo que ele treina, ele trabalha no meu caráter, assim, porque ao mesmo tempo que nem todas as vezes eu tenho que baixar, tipo, tenho que concordar com ele, mas também nem todas as vezes eu preciso também agir do jeito que às vezes eu ajo, né? Com essa forma de falar, não, pastor, não é desse jeito, eu não gostei. Por que o senhor está fazendo assim, né? Então é essa questão, não é que eu xingo nem brigo, não, mas é uma coisa assim que eu pergunto, eu questiono, e então isso para ele é confronto. Como vocês veem? Eu creio que o Espírito Santo vai falar comigo nesse momento, porque ele pediu para compartilhar, né? É algo muito particular meu. Domingo passado, a gente estava estudando numa EBD e estava falando sobre sacerdócio. E neste momento foi bem interessante, porque a gente levantou isso, sabe? De que o seu pastor não é seu chefe. O seu líder não. Ele é digno de ser honrado como qualquer outra pessoa. Ele não é Deus. Ele não é o Senhor. Ele é só um título que ele ganhou porque ele estudou, porque ele se preparou, porque ele é digno de ser honrado por estar ali, mas não ao ponto dele definir as coisas que você tem que fazer. Por exemplo, existem liderança, cara, que realmente precisa ser confrontada porque ela não está pronta para estar ali. Esses dias assisti um vídeo de um pastor
fazendo uma live, e ele falou que, não estou falando que é o mesmo exemplo, mas para você entender, ele falou que para você ser abençoado, você tinha que pedir a ele que ele ia pedir para Deus. E aí a bênção do Senhor ia sair do Senhor, ia passar pelo Espírito, ia passar por Jesus, ia passar pelos anjos, chegar nele, e aí ele ia transmitir essa bênção para você. Nossa. Então ele era o canal da bênção, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a religiosidade que está incutida há muito tempo em nosso coração. Ele é um homem como qualquer outro. E se está te incomodando, você não é obrigado. Eu vejo assim: ninguém é obrigado a obedecer e fazer nada que o homem fala. Precisamos estar centrados no Senhor. Se Deus falar no seu coração que é para fazer, massa. Se você não sentir paz, não faça. Esse dia eu estava discutindo com meu avô sobre isso, que muitas vezes o cara, por exemplo, na igreja que ele frequentava, a pessoa tinha uma caminhonete. E aí o padre queria que essa pessoa, toda vez que tinha uma oferta para levar, esse cara da caminhonete tinha que levar. Às vezes, assim, 2 quadras, ou no próprio bairro, uma coisa, não, mas ele tinha que sair da mata ali do Jacinto e ir lá no Anache, lá no Nova Lima. É coisa de 10, 15 quilômetros para ir, mais 10, 15 para voltar, e não ajudava com combustível, não ajudava com nada. A pessoa não é obrigada, você não é obrigado a nada. E aí a gente entra naquela ideia assim que muitas vezes a igreja ela acaba escravizando as pessoas, em vez de ajudar. E isso acaba machucando ao ponto das pessoas acabarem saindo. Então precisamos ter o quê? Discernimento do espírito, buscar no espírito mesmo. E cara, de verdade, confrontar com amor não é errado. É a mesma coisa, eu tô aqui. Se eu falar algo que incomoda, se eu falar algo que não vem do Senhor, eu tô pronto também para receber o confronto, entendeu? Mas a gente precisa estar sempre firmado no espírito e atento, né? Com a religiosidade, atento com as doutrinas, atento com as regras, atento com essa santificação do líder, vamos colocar assim. Que o cara é o supremo, ele não pode ser desafiado, ele não pode ser contrariado. Não. Se ele tiver com humildade no coração, ele tem que ser confrontado e tem que aprender. Na verdade, Éder, esse líder também, ele se coloca dessa forma com seus liderados, né? Então, chega ao ponto de que eles ficam até oprimidos, não tem voz, fica sem voz, não tem como confrontar. Eles usam, assim, inclusive eu fui ensinado, assim, desde pequena, que você não deve confrontar o ungido de Deus. Você já ouviu isso? Exatamente, é o que pega, é o que realmente, olha, o ungido do Senhor. Vou falar uma coisa para vocês. Todos vocês são. Essa fala tá lá em Davi, cara. A situação e o contexto é totalmente outro do que é hoje. E eu vou te falar mais. E esta pessoa é uma pessoa, uma liderança grande, que já caiu em adultério e ninguém pôde falar nada. E ele nem confessou, nem pediu perdão. Vou nem falar que eu sei quem é. Mas precisamos entender, e aí nessa discussão que a gente teve domingo, entender que todos nós somos sacerdotes. Todos somos Eu também sacerdotes. sou ungida. É isso aí. Todos somos sacerdotes. Todos, a partir do momento que Jesus morre na cruz e o véu se rasga, todos temos acesso ao Senhor. Só que aí Deus separa. Jesus, existe um negócio chamado os dons de Jesus, vamos colocar dessa forma, que é o dom de mestre, de pastor, de evangelista, de apóstolo e de profeta. Cada um tem o seu dom, mas não significa que, por exemplo, o pastor, ele é feito para cuidar das ovelhas, ele é feito para cuidar da igreja, mas não significa que ele é um semideus, entendeu? Que tudo que ele fala ou faz é correto. Ele é um homem temente à falha, que pode cometer erros. Então, precisamos entender e estar firmado no Senhor. Eu acredito, Marisa, orar e buscar discernimento do Espírito
e deixar o seu coração agir e falar. Eu acho que não devemos ser escravos de religiosidade e nem de doutrinas que, como a Beth falou, que nos leva à cegueira. Amém. E é isso que eu não quero. Mas às Afastar vezes do a pessoa Senhor, é né? tão oprimida que não tem lado que você olha, assim, é como se estivesse, assim, lançando maldição em quem não faz tal coisa, sabe? É Sim. pesado isso aí. Sim. Ó, E vou eu dar- ainda falo com ele, mas tem pessoas, sabe? Tem pessoas tão simples, pessoas que estão buscando ajuda, pessoas que estão. E eu não gosto do comportamento dele. Não é que eu não gosto, eu não tenho que gostar de nada, mas assim, realmente eu vejo que não tá certo. Mas realmente eu vou buscar o Senhor. Eu tenho buscado, mas ele não fala ainda, ele não me responde. E isso me. Ai, Às vezes isso, ele está tratando você também. eu acredito que sim. Eu ia falar mais ou menos isso, porque o exemplo, sempre quando você se refere a ele, você sempre traz o seguinte: eu não gosto muito das atitudes dele, da forma que ele muitas das vezes age, né? Sim, essa é a minha Mas fala. eu penso, eu, Neide, trago o seguinte pensamento: será que eu, Neide, tenho que gostar do comportamento dele ou do jeito que ele age? Será que os meus olhos não estão muito focados no ser humano dele? Na pessoa dele? Porque, um exemplo, eu sempre vejo o seguinte: todo contexto tem dois lados. De repente, na visão dele, a forma que ele está agindo é direcionada pelo Espírito, na visão dele. Já na sua visão, a forma que ele está agindo, muitas das vezes, não te agrada, porque você tem como se não fosse do Espírito. Agora, a pergunta é: há frutos na vida dessa pessoa? Você vê resultados no ministério dele? O trabalho dele tem sido um trabalho que não é palha? Tem sido um trabalho que tem tido resultados palpáveis? O que eu preciso entender é o seguinte: a instituição nem sempre vai ser como eu quero. Ou melhor, não tem que ser como eu quero. Ela tem o sistema dela, tem a forma de trabalhar. Eu que tenho que entender o seguinte: será que aqui onde eu estou é o que eu quero fazer? É onde eu quero estar? Por que tudo aqui dentro está me incomodando que diz respeito a essa pessoa? O que tem havido nos meus olhos em relação a essa pessoa? Mas lá atrás, essa pessoa foi muito boa, essa pessoa me ajudou. E por que hoje eu não consigo ter esse mesmo olhar, esse mesmo conceito em relação a essa pessoa? O que mudou? Foi eu ou foi a pessoa? Eu vou dar o meu exemplo. Eu, durante mais de 20 anos, eu servi numa instituição. Foram muitos anos servindo ali como obreira, sabe? Assim, eu amava. Hoje, se vocês falarem, eu tô fora de lá, eu saí de lá, escolhi ir para outro ministério, porque chegou um momento que eu via que aquilo ali não era, eu me sentia que Deus queria fazer mais, mas era comigo, era com a Neide, não era com a instituição. Hoje, quem que sentar e conversar comigo, jamais você vai ouvir eu falar mal. Eu posso comentar algumas coisas que eu vivi, mas jamais, porque eu sei que ali dentro tem homens e mulheres que são instrumentos de Deus e têm feito a obra, tanto é que a obra perdura aí há mais de 30 anos. Boa, Neide. Mas eu preciso entender o seguinte: como que eu estou? Porque o fulano está me incomodando tanto. Eu sempre costumo dizer o seguinte: quando alguém me incomoda é porque eu vejo algo em fulano que está em mim. O espelho? Então eu preciso ver o que Deus quer trabalhar comigo em relação a isso. Onde que Deus quer trabalhar, o que Deus quer me ensinar com isso, o que Deus quer tirar da minha vida com isso, porque como que me incomoda tanto a atitude de fulano? E eu cuidar muito isso, porque às vezes esse meu olhar para fulano dessa forma, possa ser que inconscientemente, no meio que eu tô ali, eu comece a citar também outras pessoas o mesmo olhar para aquela pessoa. Então tá aí uma coisa que eu tenho que cuidar muito. Quando eu crio um conceito de uma pessoa, para esse meu conceito não fazer com que outras pessoas tropecem por conta desse meu conceito. Por conta desse meu achismo. Porque, peraí, Deus, se ele tá ali, tá durando tanto tempo, o Senhor tem que estar nesse negócio. Porque
Pode durar um tempo, 2 tempos, mas 3 tempos não permanece. Quais os frutos que essa pessoa tem? E assim, com toda certeza, pelo fato de já ter essa visão, tudo que essa pessoa fizer aos seus olhos, você vai sempre ver uma segunda vertente. Porque você já criou esse modelo. Ah, Neide, não, mas observa, se tudo que ele fizer de alguma forma, você não vai ter uma segunda opinião, você não vai ter um segundo pensamento, porque já está instalado muitas das vezes dentro de você esse pensamento. Então, assim, por que Deus... Tem um filme que eu acho muito interessante, eu não sei se alguém aqui já assistiu, que chama... Ai, Jesus, que é de 2 policiais, eu acho até que eu já falei desse filme aqui, O Poder da Graça. Anotei. Por que Deus coloca certas pessoas na nossa vida? É para mudar a vida da pessoa ou mudar a nossa? Normalmente é a nossa. É, por aí, você já tem a resposta que você estava pedindo. Você acabou de falar, mas Deus não fala. Deus acabou de falar com você. É verdade. De repente, nessa situação, Deus quer te dar mais sabedoria, mais domínio próprio, mais ouvir, falar menos. Então, assim, por que Deus está trabalhando tão ferreamente em relação a essa pessoa na minha vida, Jesus? O que é que o Senhor quer? Eu já tive pessoas na minha vida que eu falava assim, Deus, a minha vontade é socar a cara dessa pessoa. Mas eu entendo que é a vontade da Neide, não a do Senhor. Então, me diz o que eu tenho que aprender com essa pessoa na minha vida para ela sair logo. É desse jeito. Eu já É isso que eu cheguei a quero. orar assim. Eu já cheguei a orar assim. Estou sendo sincera para vocês. E Deus mostrar, é um tempo de caminhada. Você vai mudar isso, isso, isso. Era eu, não era a pessoa. E a pessoa achava que eu estava sendo bênção na vida dela. Mas Deus estava trabalhando era em mim. Então, assim, quando a gente muda a nossa visão e tira o foco do que a gente acha que é o problema, a gente vai ver que o problema nunca é o problema. Tem que orar, sim. Senhor, me dá graça, porque se o Senhor me der força, eu vou lá e meto a mão na cara da pessoa. Você sabe por que isso muito... Não fala isso, Elizabeth. As pessoas colocam muita expectativa no outro e na instituição. Então a gente tem que entender e acredito que é assim, porque a minha forma, né, o jeito que eu sou briguenta, né? Quando eu defendo uma causa, eu brigo por ela. Eu acredito tão fortemente, né? Tanto é que eu queria colocar Jesus goela abaixo há muito tempo atrás. Então, quando eu acredito em algo, eu acredito em algo, eu brigo mesmo, eu vou para cima, entende? Eu acredito que Deus está trabalhando nesse sentido também. Você viu que você falou, eu sou muito briguenta. Já se eu era. Começa a orar. Senhor, que eu olhe como os olhos do Senhor. Que eu veja como o Senhor, que eu haja como o Senhor agiria. Isso significa discernimento de espírito. Sim. Porque se você for ver, muitas das vezes a gente haja muito no eu acho, eu sou, eu faço. Olha o eu. E cadê Deus? Que é o eu sou em nós. Sim. Então, assim, Deus trabalha muito. Gente, se vocês me conhecessem antes da conversão, você vai dizer, não, Deus botou outra mulher aí dentro, botou mesmo. Porque pensa numa pessoa que era extremamente colérica, extremamente assim, sabe? Se olhassem torto para mim, eu perguntava o que estava me olhando. Hoje eu vejo que Deus me põe em situações que eu falo, Jesus amado, é sério isso, pai? E eu saio rindo, porque eu vejo que não é eu. Ah, Neide, você é perfeita longe de mim. Se você conviver 24 horas comigo, você não quer andar do meu lado mais nunca. Porque você vai ver como que eu sou. Quem me conhece sabe. Mas assim, é Deus que trabalha 24 horas, porque dá legalidade a ele trabalhar. E a gente tem que entender isso. Tem os dons e os frutos, e os dois têm que caminhar junto na gente. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Pela vida de vocês, né? Diego não falou. Tá só comendo, né? Só aprendendo. Hoje eu tô só aprendendo. Já tá aprendendo, amém. Então transborda o que aprender. É isso aí. Amém. Obrigado. Eu também aprendi bastante. Será que a gente consegue ler o 16 rapidão?
quiser, eu posso ler. Eu vou ter que sair, porque eu entro às 17 horas, né? Na escola. E eu não gostaria de ficar de fora. Mas vai ouvindo, vai ouvindo. Ah, então tá bom. Tá, eu vou me arrumando e vou ouvindo, tá? Isso aí. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Gratidão pela vida de cada um. Amém, Deus abençoe. Amém. Ninguém vai ler, gente? Senão todo dia eu leio, fica meio chato. As 3 festas. Opa. Guarda o mês de Abide e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abide o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedo 7 dias. Nela comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dar o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia a solenidade ao Senhor teu Deus, nenhum trabalho fará. 7 semanas contarás, 10 de que foi-se começar na seara iniciarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o teu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os cumprirás. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. E na tua festa alegrar-se-te-ás, tu e teus filhos, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, teu Deus, te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o teu trabalho das tuas mãos, por isso certamente te alegrarás. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que ele tiver dado. Deveres dos juízes. Juízes e oficiais, porás em todas as tuas cidades o que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, é isso mesmo, viu, gente? Porquanto a peita cega aos olhos dos sábios,
Meu fala e suborno. perverte as palavras dos justos. A justiça somente é justiça. A justiça, somente a justiça seguirás para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Castigo a idolatria. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeste para ti, nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Aqui finaliza. Aquela palavra difícil que você falou ali, a minha aqui também traz essa palavra suborno. Eu também. Dar suborno, porque o suborno cega os olhos do sábio. Uhum. Caraca. Ai, ai. Tem muita gente que precisava ouvir isso. Na minha também tá suborno. Gente do céu, sabia que eu não sabia que ia achar essa palavra aqui. É. Mas aqui ele está falando do cuidado das festas, né? E são todas as festas para o Senhor. Eita. E como isso ainda acontece, né? Como os judeus guardam esses tempos, essas festas. E é bem interessante isso, né? Porque todas as festas estão celebrando algo que o Senhor fez ou deu a eles, né? Posso contar uma coisa rapidinho para vocês aqui, nessa parte, um fato bem pessoal. Eu fiz uma prova para a OAB e não passei. E aí desisti, falei, não quero, porque comecei a ver muito suborno. Falei, que é isso? É assim que funciona, tal. Aí outro dia eu estava no almoço para a eleição de candidato de presidência, né, lá da OAB. E aí uma pessoa chegou em mim e falou bem assim: quanto você me dá para você, se você quer passar na prova? Eu falei, claro. Achei que a pessoa ia me dar cursinho, né? Quanto você me dá para eu te aprovar? Putz, aí pronto, assim, caiu o encanto, sabe? Perdi o encanto. Falei, não, deixa eu ser professora mesmo. Caiu o encanto. Nunca mais eu fiz. Falei, então é assim que funciona? Então deixa quieto. Não é fácil, não. Tem um pensamento aqui bem... Pode falar. Tem um pensamento aqui bem interessante que fala que enquanto eles estavam envolvidos com a celebração do Senhor, o pensamento dos israelitas estavam voltados para aquilo que agrada a Deus e os satisfaz. Da mesma forma, deve ser conosco e ainda mais intenso, pois o nosso culto deve ser constante. Dessa forma, nosso pensamento deve estar firmado no Senhor. Então, precisamos estar sempre com o nosso pensamento e as nossas atitudes com os olhos voltados no Senhor. Todo o tempo, né? Essa Sim. passagem aqui, do início de 16, que fala sobre a Páscoa do mês de Abib, você falando que a gente deve voltar o pensamento para Deus, e isso é tão bom, assim, alegra o nosso coração, porque eles estavam ali e celebram até hoje a Páscoa desse jeito, dessa forma, e sempre com alegria, porque Deus faz tanta coisa, né? A gente tem que trazer mesmo à memória aquilo que traz esperança para a gente e se alegrar mesmo na presença do Senhor, porque Ele é bom, Ele é bom. E a gente, com certeza, tem tanta coisa para ser grato e se alegrar na presença de Deus. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, mas por que essa pessoa está desse jeito, nessa alegria, nessa satisfação? Trazendo mesmo aquilo que Deus fez na nossa vida e faz, e a gente fazendo porque é grato, porque Deus, Ele derrama na vida da gente, a gente tem que ser grato. O que é mês de Abib? Abril? É a Páscoa, provavelmente. Abril, maio.
Abril, É, maio? Tá. que o calendário deles é diferente, né? Uhum. Por exemplo, a gente teve ali no mês de setembro, Maio não, março. que eles tiveram, acho que em Kippur, alguma coisa assim, o ano passado, que é a virada, né, de uma geração, que é a virada de 7 anos. E aí é onde começa também o calendário deles, né? É como se fosse a festa de Ano Novo, né? E foi em setembro. Então é um calendário bem diferente, né? Mas é só pesquisar que a gente descobre. Mas são festas, né? Voltadas para o Senhor. Aqui ele fala assim que durante essas festas o povo deveria se alegrar em Deus, com regozijo, danças, júbilo, enfim. Era um momento de celebração. Servimos a um Deus alegre, animado e feliz e devemos nós também escolher este caminho. Visto que a alegria era contagiante, era um momento que produzia muita comunhão entre os israelitas. As classes sociais eram esquecidas e todos, pobres, viúvas, órfãos e ricos, celebravam juntos e comiam alegremente da mesma mesa diante do Senhor. Vemos que a mesma figura na Santa Ceia, onde todos os cristãos comem juntos e participam do corpo e do sangue do Senhor. Então é bem interessante, porque todos levavam a oferta ali, né? E era sacrificado tudo junto e todo mundo comia tudo junto, não importava a sua classe social, nem isso. E aí é quando a gente vê lá em Corinto, quando Paulo ele dá um ralo, né, na igreja de Corinto por causa da ceia, porque aqueles que eram mais ricos e abastados chegavam primeiro e comiam tudo, se embebedavam, e quem não tinha acabava chegando depois e não comia nada. Então precisamos nos alegrar no Senhor, aprender a ter essa comunhão com o próximo, né? E realmente viver a nossa vida. Eu acredito que hoje a gente não comemora todas essas festas judaicas, mas precisamos estar com o nosso pensamento no Senhor o dia todo, o tempo todo, e voltado para Ele o tempo todo. Eu estava pesquisando aqui sobre a palavra, né, Elizabeth, que você perguntou, e aí tem um significado na Bíblia, né? Uhum. Vai dizer assim, ó, o germinado trigo, o antigo nome canoneu do primeiro mês do ano sagrado dos hebreus, sendo o 7º do civil. Foi no dia 15 desse mês que partiu do Egito o povo de Israel. Aí ele dá o exemplo de Êxodo, né, 13:4, para comemorar essas libertações. Foi a lua da Páscoa, mais tarde considerada o princípio do ano judaico, Êxodo 12:2. E aí ele fala assim, ó, qual que era o mês do Abib, né, na Bíblia? Observação, na época de Moisés, quando foi instituído o ano, começava no mês de Abib de Nissan, que era correspondente mais ou menos aos nossos meses março e abril. Bom, obrigada, Neide. Já E até você anotei. vê, aqui ele faz a menção da gente comemorar a alegria a Páscoa, por conta da libertação da escravidão. Hoje, o que o povo comemora na Páscoa? Coelhinho, chocolate, menos o real significado, né? Que é o que ele fala aqui, né? A Márcia, Ela que se mostrou da escravidão, né? Para comemorar essa libertação, vamos dizer assim, né? Da escravidão. E hoje, quem comemora isso na Páscoa? O povo quer chocolate, ovo de Páscoa. Uhum. Você vê aqui o versículo 3, na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado. Não, eu não vi a palavra não, olha que interessante. Agora que eu vi. Na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado. era uma maneira de sacrifício, de se santificar. Ah, e hoje o pessoal fala que não pode comer carne, né? Não vamos entrar nessa discussão, não. Ah, tá bom, Ou tá bom, tá bom. seja, o pão sem fermento, como o pão sem a mentira, né? O pão verdadeiro, porque o fermento dá o engano, né? Ah, ele- é verdade, Neide, que Crescer e legal. mostrar o que ele não é. E ele está falando, nela não comerás levedado, 7 dias. Nela comerás pães asmo, ou seja, o pão sem fermento, o pão verdadeiro. Quem que é o verdadeiro?
Ai, que legal! O pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Ou seja, nesse dia você não vai comer o pão da mentira, para você lembrar que nesse dia o Senhor te livrou da terra da escravidão, né? É uma forma de um jejum, vamos dizer assim, em memória daquele que libertou da escravidão, que tirou da terra do sofrimento, né? Da terra da aflição. Muito bom. E o Essa é sermento nova para faz mim. isso. Muito bacana. É isso aí. E a gente tem que sempre estar lembrando, né? Sempre celebrando, sempre trazendo Cristo para isso. E eu tenho em memória que, para mim, o êxodo do israelita vai ser o nosso êxodo com a volta do Senhor. Então, precisamos estar sempre celebrando seu sacrifício, mas sempre lembrando que ele ressuscitou e ele voltará. Amém. Não precisamos ficar... É igual aqui, ó. Eles celebravam com alegria. E aí, muitas vezes, a gente distorce a Páscoa e celebra com tristeza. Chora, fica magoado por causa da É Páscoa. verdade. Já passou, Porque hoje ele morreu. já passou, a vitória foi conquistada, ele ressuscitou, vivo está e voltará como um rei para tomar posse do seu reino. Então precisamos sempre celebrar com alegria aquilo que o Senhor fez por nós. Amém. Fechou? Olha, 6h40 já. Gente, 2 capítulos. 8 horas. A gente tem que mudar essa forma aí, viu? Daqui a pouco a gente vai começar 4 horas da manhã para acabar às 6. Ai, Para gente. acabar às 6 e conseguir pelo menos ler 3 capítulos, gente. Ô, gente. Mas Deus é bom, porque eu vejo Deus tratando os nossos corações. Eu tenho aprendido tanto nesses estudos que vocês não têm noção. Eu também. Todos. A gente vai aprendendo um com o outro, né? Há crescimento. É muito bom. Isso mesmo. Isso aí. Fabiana, você pode orar para a gente encerrar? Por favor? Amém. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor já fez na vida, de cada família aqui. Nós queremos pedir, Senhor, a tua presença conosco, nessas leituras, no compartilhar deste pão, Senhor, na troca de experiências, porque a gente deseja aprender mais do Senhor. E que teu Santo Espírito, Senhor, possa fazer assim florescer o pleno conhecimento do Senhor em nós, e que não possamos guardar só para nós, que possamos ajudar e contribuir aqueles que também te buscam, Pai, e levar o Senhor um pouco àqueles que precisam. Que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, Senhor, em todos os momentos, e que nós possamos, sim, nos recordar e nos alegrar tudo que tem nos dado esperança. E o Senhor é a nossa esperança, Pai. Nos ajuda, nos instrui, nos confronta, Deus. E obrigada, Senhor, por tudo. Dá um dia abençoado, Senhor, a cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Depois dessa oração, depois dessa leitura incrível, depois dessa troca de experiência, deste crescimento no Espírito, a gente está finalizando aqui o nosso estudo de hoje. Que você possa compartilhar isso com outra pessoa, que você possa curtir, que isso seja bênção não só na sua vida, mas na vida daquelas pessoas que você ama. E eu continuo te convidando, vem participar com a gente ao vivo, de segunda a sexta, às 5 da manhã, aqui do horário de Mato Grosso do Sul. Entra ali no grupo do WhatsApp, e se você não tem, comente aqui que eu te mando o link do grupo, mas que você possa estar conosco todos os dias e que você possa ser abençoado e nos abençoar com a sua experiência. Então, que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima vida diante do Senhor.